Eu sempre falo o seguinte, as pessoas, meus colegas de trabalho, até os alunos, me chamam muito de professora high-tech. E eu acho engraçado isso, porque eu não era. Pelo contrário, eu era a pessoa mais resistente que você possa imaginar. Olha só que interessante. Meu marido, ele é da área de tecnologia. Então, tanto é que foi ele que acessou primeiro o grupo. E ele sempre teve muita curiosidade por isso. E coisa de marido, mulher, homem, mulher, né? Essa coisa, claro, eu tinha que negar. Não, tecnologia não. E aí ficava essa briga. Toda vez que ele ia me ensinar, eu tinha mais raiva ainda, porque ele não conseguia ensinar, é aquela confusão. E aí, no fim das contas, mas meus alunos exigiam. Era na época do Orkut ainda, o pobre Orkut, que já morreu. Né? E era na época do Orkut, os meninos queriam que eu tivesse um Orkut. Professora, a senhora não tem Orkut? Eu, que isso, menino? Não quero saber de Orkut. E aí, no fim das contas, eu acabei criando o tal do Orkut, porque eu precisava conhecer. Precisava, os alunos estavam me enchendo o saco por isso. E no fim das contas, eu comecei a gostar. E comecei a olhar. E a curiosidade pelas tecnologias foi me levando. E aí, sempre acontecia uma coisa, tudo acontecia de errado. Eu imprimia alguma coisa, não dava certo. Eu abria, sempre dava alguma coisa errada. Mas depois, com o tempo, eu fui aprimorando, mesmo insistindo, e fui conhecendo. Então, acho que assim, para ser um professor digital, eu acho que tem que ter muito mais a mente aberta do que, na verdade, conhecer de todas as tecnologias. Sabe? Eu acho que esse é o caminho. Até porque a gente não vai dar conta nunca, né? Cada hora tem uma coisa nova, cada hora tem um novo recurso. Aliás, as redes sociais muitas vezes te faz essa pressão, né? Você tem que ter toda a informação, você tem que saber de tudo, você tem que... Olha, saiu uma nova rede social, você não sabe? Que absurdo, né? E aí, às vezes, você se sente, meu Deus, é mesmo, eu não sou mais digital. Enfim, e aí... No fim das contas, eu acho que um professor digital, ele vai ser digital numa escola analógica, até porque hoje a gente tem visto nos vários infográficos, pesquisas e etc., que a história do celular, né? Que hoje a gente não tem mais a geração Y, Z, que são chamados, e sim o geração mobile, né? Os M-Learning. Então, eles estão aí, eles têm um celular na mão e a gente, quando fala de digital, não necessariamente está levando só a internet. Então, às vezes... Todas as telas, todas as telas. O celular. E aí, às vezes, você está fazendo quadro, escrevendo um monte de coisa, o menino vai lá, clica. Né? Uma câmera de celular, a gente está falando nem de internet. E ele vai lá e clica o seu quadro. E você, menino, você não copiou, está aqui, professor. Então, eu acho que a ideia é muito mais a mente aberta para aprender, para entender como é que funcionam todas essas tecnologias, do que necessariamente conhecer todas. Mas aquela que mais realmente você se sente à vontade. Muito bem, muito bom. Obrigada. Chegando um monte de perguntas. Até pegando o gancho, né, de professores que têm essa dificuldade de ter essa mente aberta, qual que seria, assim, o segredinho que vocês passariam, assim, né, um beabá, assim, de como começar a trabalhar isso nas escolas? Porque, às vezes, isso a gente percebe com os colegas de trabalho, né, como fazer isso, como contagiar esses professores para eles começarem, né, dar os primeiros passos. Além de participar do grupo, né? O grupo também contagia, né? Com os outros. Era a primeira dica que eu ia Entra no grupo, gente. Mas eu acho que assim, a primeira dica que eu dou é, se você realmente não sabe, os seus colegas de trabalho estão no mesmo barco que você, porque isso é muito comum, né? Todo mundo ali não conhecer, procura com o aluno. O que é esse Facebook? Como é que é? Senta aqui, me ensina como é que é isso. Eles têm prazer em saber que estão ensinando também. E tirar um pouquinho aquela máscara de eu sou o professor, você é o aluno, você não me ensina, é eu que ensino. E que isso é fundamental até antes de todas essas tecnologias digitais. Os grandes pensadores da educação sempre falavam disso. Com certeza. Ensinar e aprender é uma relação dialógica. Exatamente. E isso não mudou. Não é verdade? O que mudou é a sociedade, a cultura digital. Isso é verdade. Eu acho que assim, esse acho que é o primeiro ponto, assim, é não ter vergonha de dizer não sei. Me explica o que é. Eu já falei saiu até uma piadinha no Twitter esses dias, já tem um tempo na verdade, era assim,
era um vídeo, falava, você é usuário de Twitter? Se seu filho fosse usuário de Twitter, todo mundo, Deus me livre, isso é um absurdo, eu colocaria numa clínica de reabilitação. Então a pessoa não tem coragem de dizer, não sei o que é Twitter, né? Como é que funciona isso? Diga, fale a verdade, não sei, me explique, né? E leve para lá. Eu acho que esse é o ponto principal, a cabeça aberta para aprender. É esse, eu acho que é o primeiro beabá. E entrar no grupo, gente, faz muito bem. E você, Luciana? Esse ponto de aprender com o aluno, eu também queria que se você tivesse alguma experiência, algum fato lá da Secretaria dos Professores para contar como que é essa coisa do aprender com o aluno está sendo vista lá. Quando a Carla fez a pergunta, a primeira coisa que veio na minha mente foi entrar no grupo e aprender com o aluno, como a Leila disse, né? Porque realmente é o caminho, porque eles têm essa curiosidade de saber, saiu uma rede social nova, ele ouve que lançou essa rede social nova, ele já corre para o computador, mexe até aprender. Eu acho que esse é o diferencial do jovem, por exemplo, e de nós professores. Porque a gente não tem essa ousadia de correr atrás de repente, às vezes não tem o tempo, e aí aprender com eles é bastante significativo por isso, por conta dessa iniciativa que eles têm e da falta de medo. Eles não têm medo de errar, de tentar. Então, uma coisa interessante que aconteceu no momento formativo foi a professora, era uma professora de matemática, e criou o Twitter, né, durante uma das nossas aulas, e começou a lançar desafios pelo Twitter, desafios matemáticos. Uma semana antes... Era uma turma de que ano? Ela estava trabalhando com 3 turmas. Ela estava trabalhando com 6º ano, 8º e 9º. Então, ela estava trabalhando com essas turmas e uma semana antes, ela já sabia que nessa aula a gente iria criar o Twitter, ela começou a anunciar. Eu vou criar o Twitter, eu vou criar o Twitter. E, na verdade, ela confessou que só sabia a palavra. Ela sabia ela sabia que era legal, que os meninos iam gostar e que eu tinha falado em sala que ia criar o Twitter. E ela começou a anunciar para os alunos, eu vou criar o Twitter. Mas ela nem ao certo sabia bem como era. Então, ela finalmente chegou à aula do Twitter, ela criou a conta dela. E dentro da sala de aula dela, apenas 3 alunos já tinham conta no Twitter. O dia que ela falou que criou o Twitter e escreveu o nome de usuário dela no quadro, no dia seguinte, todos os alunos, isso sem exceção, todos já tinham criado a conta no Twitter. E já estavam seguindo a professora. E o que foi interessante que se só 3 não tinham essa conta, se só 3 tinham a conta e o restante não tinha, eles procuraram de um dia para o outro como era, o que era e fizeram. Né? E aí ela criou a conta e achou que já estava assim legal, lá para outra semana ela ia publicar o desafio. Nossa, mas aí foi chegando Twitter na página dela o tempo todo. Professora, cadê o desafio? Cadê? Ela lançou o desafio. E eu tinha falado durante a aula do Twitter que existia o recurso da mensagem privada. Eu não abordei o recurso da mensagem privada, mas falei que existia, pois ia abordar na aula seguinte. Aí ela chegou na sala de aula, escreveu o nome do usuário dela e falou assim, olha gente, eu vou colocar o desafio e vocês me mandam como mensagem privada, porque ela sabia que outras pessoas não iriam ver a resposta. Eles começaram a mandar mensagem privada para ela e colocando no histórico, onde todo mundo via, professora, eu mandei para você, tá lá na caixa de mensagem privada. E cadê que ela sabia acessar? Aí ela mandou um tweet para um dos alunos falando assim, me explica onde é que está a caixa de mensagem privada, porque eu não sei. Ele respondeu pelo Twitter como que é, e ela aprendeu a acessar a caixa de mensagem dela. Pelo próprio Twitter. Não, pelo próprio Twitter. Dos dois, de professores e alunos ali aprendendo. Exatamente. Muito bom esse exemplo. Ela aprendeu o que é o Twitter, como utilizá-lo de uma forma pedagógica, ou pelo menos numa tentativa, né, nesse contexto. E os alunos, que a maioria não tinha conta, descobriram. E o interessante é que essa foi uma das professoras que agora tem os pais participando.
os pais entram no Twitter para poder tentar resolver os desafios matemáticos. Olha só. E isso do professor e aluno, essas relações que extrapolam a escola e a sala de aula. O professor pode ser amigo do aluno no Twitter, no Facebook. Como que vocês veem isso? É possível ser um professor na sala de aula e quando está na rede social não ser mais aquele professor? Porque isso também é uma forma de trabalhar o uso responsável com os alunos. Exatamente. Como que vocês veem isso? No meu caso, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito eu em qualquer lugar. Eu acho que é até um defeito às vezes. Mas eu não vejo, eu sei que o professor é uma profissão que você tem que tomar muito cuidado, porque é uma profissão que leva exemplo, os alunos te olham e sempre param e pensam. Mas eu acho que em qualquer lugar onde você for agir, como professor, você tem que ser daquele jeito. Então, se você está numa festa e beber todas, todo mundo vai olhar e falar, olha, aquele ali é professor, entendeu? Olha o que ele está fazendo, né? Se você andar com um shortinho curto na rua, a pessoa vai olhar, olha, professor. Se você fizer qualquer coisa a mais no seu Facebook, é professor. Então, na verdade, é postura. A postura sua como profissional vai ser em qualquer lugar. Então, se você tem uma postura profissional mesmo, mesmo tendo lá o seu perfil, que eu tenho um perfil pessoal, e ali tem tudo, tem amigo, tem aluno, é uma vida acontece ali dentro. Então, eu vejo, inclusive, o contrário. Eu vejo que todas as vezes que os meus alunos começam a entrar no Facebook, a conversar comigo, a nossa relação em sala de aula fica muito melhor. Muitas vezes eles estão em pânico antes da prova e me mandam uma mensagem e às vezes uma conversa que a gente tem ali, eles ficam mais calmos, né? Olha só. Eu adoro, inclusive deve ter muitos agora me vendo. Beijo, queridos. E eu acho que é isso, eu acho que a relação, essa interação professor e aluno, ela sempre foi muito valiosa e você tem que saber valorizar. É claro que você não vai colocar nas fotos suas coisas horripilantes, né? Mesmo que você faça. Você não precisa ficar contando isso para todo mundo, né? Assim como você não vai sair na rua fazendo. Tem, exatamente. Né? Eu vejo sempre assim, o propósito é postura, seja onde for. Você concorda, Luciana? Eu concordo. E eu acho que, de repente, o professor pode optar por ter um perfil no Twitter, por exemplo, um perfil profissional. Então, de repente, é uma pergunta que sempre me fazem, que os professores sempre me fazem quando eu falo, olha, hoje é a aula do Twitter. E aí, como a mídia, principalmente a mídia televisiva, divulga muito, né? Os programas de televisão, fala para mandar as perguntas pelo Twitter e tal. Aí, eles perguntam assim, mas Luciana, eles vão me seguir? Então, o termo seguir... Vou falar. Exatamente, dá a impressão de que criei a conta no Twitter, agora estou sendo perseguida em todos os cantos, por onde quer que eu vá. E é a impressão que realmente eles têm quando não conhecem. Aí entram, acessam, vê que tem a senha, vê que podem aceitar ou não, seguir ou não, ser seguido ou não por alguém. Então, é uma dica interessante porque ele pode postar ali o que ele quiser e se ele quiser, de repente, não postar, estou indo para a escola, estou indo para a igreja, estou indo, sabe, não fazer esse uso pessoal, focar no uso profissional, é mais interessante ainda, de repente, para evitar situações constrangedoras, digamos assim. Então, se eu quero se eu quero prezar pelo uso pedagógico, eu mantenho essa conversa, postando conteúdos, postando links, sem também, como a Leila disse, essa máscara, eu sou o professor, eu só vou postar, assim, exercícios difíceis, terríveis, não, né? Então, senão perde o sentido dessa interação legal, né, que o Twitter proporciona.